Vamos orar pelo Gabriel aqui? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela vida do Gabriel. E a nossa oração, Pai, é para que o Senhor o tome agora, Deus, na tua presença, que ele possa ser boca do Senhor para cada um de nós aqui. E também, Pai, que a gente possa estar atentos e sensíveis ao Espírito Santo nessa manhã. Jesus. Abençoa o Gabriel, derrama sobre ele da tua unção, da tua presença, e que o Senhor possa usá-lo mais uma vez no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Chico, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, amados. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Como o Chico disse ali, enraizado, nosso ano de crescimento, e a palavra que eu quero trazer hoje vai nos fortalecer. Nós vamos falar de uma pessoa que, como nós, também tinha os seus problemas e Deus ouviu a oração dele. Meu sermão hoje ele está na 1 Crônicas 4:9. Você pode abrir ali. Fala sobre os descendentes de Judá. E quando você lê 1 Crônicas 4, 9 e 10, nós vamos ler só esses dois versículos. Mas quando você lê do 1 ao 10, você vê que vai falar sempre do povo de Judá, né? E é muitos nomes, mas quando chega no versículo 9 ou 10, se você não prestar bem atenção ali, você não vê uma história. E nós vamos ver uma história muito linda ali de Jabes. Amém? Todos abriram ali? Jabes foi um homem respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me, aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males, livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Gente, eu pesquisei tudo sobre Jabes, mas fala muito pouco, só fala de Jabes nesses dois versículos. E nas pesquisas que eu fiz ali, eu encontrei ali que Jabes é da tribo de Judá, conhecido, né, o povo de Judá, muitas vezes um povo que pecou, deixou de ser favorecido por Deus. A tribo de Judá, através dos descendentes, recebeu bênçãos de Deus e tornou parte na história da salvação. Em Jeremias 17 relata que o povo de Judá parecia estar permanente preso ao pecado, e isso desagradava ao Senhor. A história de Judá nos ensina mesmo que quando cometemos erros, Deus pode nos usar e virar a vida nossa. Ele tira esse mal e coloca o bem. Ele transforma. Isso faz parte da minha vida também. Deus me usou e fez isso. Não há informação de Jabes, sobre Jabes, de quantos anos ele tinha, qual foi o tempo que ele orou. Não aparece esse tempo, mas aparece que ele clamou a Deus pelo seu trabalho, né? Diz ali que Jabes, o filho da família real da tribo de Judá, seu nascimento foi difícil, por isso sua mãe chamou de Jabes, significa entristece, né? Ele entristece. Em outras palavras, né, também diz assim que é tristeza, aquele que causa dor. Então hoje, quando uma mãe tem um parto doloroso desse jeito, eles falam que, por exemplo, é que a pessoa teve, agora fugiu o nome, eu esqueci agora o nome, mas a mãe ela passa a renegar o filho. E o Jabes, naquela época, a mãe dele meio que rejeitou quando ele nasceu e colocou esse nome dele justamente por causa do sofrimento, né? É aquele pós-parto, né? Tem aquela síndrome, tem aquele rejeitamento, depende da dor, o emocional e tudo mais. E Jabes nasceu nesse contexto. Então, o nome dele entristece, causa dor, isso daí fica marcado. E nós, muitos de nós, temos coisas na nossa vida que fica marcado. Eu tenho coisas na minha vida marcadas do passado, quando eu era criança, que até hoje eu não esqueci. Já aprendi a lidar com isso. E
aquilo fez com que eu andasse para outro lado e num determinado tempo, né, eu tinha comigo e sempre falava: Deus, eu não nasci assim, eu tinha que mudar. E mudou. E nós vamos ver aqui na história de Jabes que Deus fez isso com ele também. Aqui também Jabes queria que Deus rompesse aquela nuvem escura que estava cobrindo a vida dele, causando-lhe dor, sofrimento desde o dia que nasceu. Segundo alguns historiadores, Deus ouviu a oração de Jabes porque ele perdoou a sua mãe. Então ele já não tinha mais aquela amargura no coração, ele não tinha falta de perdão. Ele não ficou preso ao passado. E aqui nós vemos que, inegavelmente, Jabes nasceu debaixo de um preconceito, recebeu o nome a qual ninguém quer receber. Tristeza, aquele que causa dor. Por isso, porém, mesmo assim não deixou de mudar a sua história. Jabes era um homem da tribo de Judá, a Bíblia não chega a mencionar muito sobre a vida dele, as informações que temos contidas somente no versículo 9 e 10. Mas o que mais chama atenção na história de Jabes é que, apesar de ter nascido na tribo de Judá, que significa louvado, glorificado, exaltado, uma tribo que tem o nome de alegria, o seu nome não condiz com o do seu povo. Agora você já imagina, a pessoa nasce ali 6, 7, 8 anos, ele já começa a andar, e as pessoas chamam pelo nome, aquele nome já causa até desconfiança em quem chama. E imagina o psicológico dessa pessoa, né? A gente vê essa história lá do passado, mas acontece hoje em dia ainda na nossa história aqui no mundo que vivemos. Imagine a história desse homem. Por exemplo, onde ele passava, carregava esse fardo de ser alguém que produz sofrimento. Certamente esse era um peso difícil carregar em sua vida. Ele era carimbado por causa desse sofrimento. Deus muda o nosso fardo. Ele mudou o meu e tem muita gente aqui que ele mudou o fardo. Por isso nós temos que se espelhar um pouco nessa história de Jabes e na oração que ele fez. Porém, a oração de Jabes, mencionada no versículo 9 e 10, é verdadeira pérola enterrada em uma longa história da genealogia e é mencionada não pelo mal, mas sim por sua vida de oração e fé no Deus de Israel. Então aqui nós já percebemos que Jabes era uma pessoa enraizada, apesar de a gente não saber com quantos anos ele foi a Deus e fez a sua oração, mas a gente entende que ele já estava trabalhando, já era uma pessoa bem grande e continuava aquela tensão sobre ele, justamente pelo nome, e causava dor, ele sentia dores. Alguns historiadores dizem que ele tinha uma enfermidade, mas a gente não sabe porque também não fala essa enfermidade, então ele é uma pessoa enferma e ele sentia muitas dores e também ele queria se livrar daquilo. Como ele já tinha perdoado a mãe dele e tudo mais, a tribo de Judá era uma tribo que pecou muito, mas conhecia Deus, provavelmente influenciou ele a buscar esse Deus, e foi aonde que ele clamou. Jabes, um homem que conseguiu, através da sua oração, mudar toda a sua história. Ele não deixou o seu nome definir seu destino, mas sim, rogou ao Senhor e recebeu o que tinha pedido. Amém, amados? Amém. Com isso podemos ver que, sem dúvida, essa história tem muito a nos ensinar. Apesar de ser uma das mais curtas biografias, o autor fez questão de mencionar esse nome, esse homem com muita fé, enraizado em Cristo. Né? Eu fico olhando aquele quadro com crescimento, e se a gente pudesse analisar ali e ver em qual daqueles riscos a gente estaria, a nossa fé, o nosso enraizamento, para que a gente pudesse fazer uma reflexão. Dali para baixo eu não vou ficar, eu quero ser dali para cima. Um comprometimento com Deus. A partir de hoje é daqui para cima, não quero descer. O corpo, a igreja,
já está aqui para fazer isso, apoiar em todos. Você pode ver que nós temos célula, culto, reunião de oração, tem o WhatsApp para a gente conversar, sempre um encorajando o outro, para quê? Para que também não diminua essa fé que nós temos. Se é para ser enraizado, então vamos ser. Se estamos aqui, vamos crescer. Crescimento 2025 é até o topo. Não sei aonde eu estou, vou fazer a minha reflexão e vou falar, é daqui para cima, Senhor. Quando a Érica estava cantando esse hino agora, como é tão grande, como que era o hino que você canta? A tua fidelidade. Quanto é grande, isso me emociona porque assim, a vida que eu tive lá atrás, não quero para ninguém. Às vezes a gente vê pessoas nesse sofrimento no mundo e a gente acha, coloca nomes, vagabundo, é isso e aquilo, mas não deve, porque às vezes ele está preso e não consegue sair e ele lembra de Deus. Eu conversei com uma pessoa drogada e estava juntando latinha e eu falei, ele falou, você acha que eu não falo de Deus todo dia? Eu fico pedindo para ele direto para me sair dessa vida. Então ele está preso, ele não consegue sair. E a gente fica preso nas coisas que concretizam no nosso coração ou na nossa mente e fica toda hora como um disco furado, toda hora passando na nossa mente e a gente presta mais atenção naquilo do que no que Deus tem para nos dar. Muito embora Jabes tivesse o seu passado complicado, ele reagiu a essa situação, superou os traumas. O fato de Jabes ser mais ilustre do que seus irmãos também é atribuído a uma oração que ele fez. Podemos perceber o quanto ele conseguiu o favor de Deus por intermédio da oração. E aqui nós vamos ver aqui 4 pontos que Deus vai falar conosco através dessa oração de Jabes, tá? E o primeiro ponto aqui, que o oposto do sucesso não é um fracasso, sim, a desistência. Jabes entendeu isso, não desistiu de ser uma pessoa abençoada, mesmo assim, ser abençoada por Deus, mesmo o seu nome apontando ao contrário. Muito embora Jabes tivesse passado complicado, ele reagiu a essa situação e superou os seus traumas. Primeiro ponto aqui, um Deus abençoador. Na oração de Jabes, vemos que, primeiro pedido, Jabes pede a bênção de Deus. Em que área da sua vida hoje você precisa da graça de Deus, da bênção de Deus? Nós precisamos da bênção de Deus, mas de repente tem uma área específica aonde a gente mais precisa da bênção de Deus. Em que área você tem hoje na sua vida? Qual área que você acha que mais precisa de Deus? O Deus de Jabes que Jabes está pedindo é vivo, é o mesmo Deus que eu e você servimos. Quando aquele homem entende isso, a primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Amados, somente através da bênção de Deus é que conseguimos vencer o fardo que carregamos. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós percebemos que Jabes aqui, ele estava cansado de ser reconhecido por aquele que oferecia dor. Estava cansado de carregar esse fardo. Então ele invoca o Deus Todo-Poderoso para resolver a situação. E é nesse momento que nós percebemos que Jabes descobre o Criador. Ele descobre que Deus é aquele poderoso que pode resolver o seu problema. Aquele que formou no ventre da sua mãe e com dores, não com dores, mas com deleite, e trouxe a vida não para sofrer, mas para superar. Então, com fé, ele orou ao seu Deus e Deus atendeu o seu pedido. Ele percebeu que sua vida não precisava ser marcada pela dor, mas sim uma caminhada de bênção na presença de Deus. Enraizado. Aqui nós já percebemos que Deus ouviu a oração e ele já está enraizado. E Deus ouviu a sua oração. Igualmente é a nossa vida. E às vezes nós estamos presos a dor e sofrimento, e esquecemos que, como Jabes, podemos orar e pedir a bênção de Deus em nossas vidas. Amém? Podemos entender que muitas das vezes nós primeiro procuramos algo para suprir e depois nós vamos procurar Deus para resolver a situação. E Jabes
por ele ser uma pessoa enferma, por passar por aquela angústia de ser uma pessoa rejeitada pelo nome, pelas dores, ele não procura médico, ele vai atrás de Deus. E ele ora a Deus com um fervor e Deus ouve a sua oração. O segundo ponto aqui é um Deus transformador. Ele pede que Deus aumente as fronteiras, que Deus alargue, alargamento das fronteiras. Em outras palavras, Jabes pediu que Deus aumentasse sua terra, ou seja, que a prosperidade estivesse sobre a vida dele. Ele não era uma pessoa qualquer, ele tinha desejo e vontade de conquistar a prosperidade. Segundo Deus, sempre é uma dádiva em nossa vida a prosperidade. Posto isso, Jabes não queria apenas que seu passado não a condenasse, mas sim que seu futuro fosse abundante diante da graça de Deus. Semelhantemente, essa é uma atitude que devemos ter também. Por exemplo, existem pessoas acomodadas com a situação e ainda reclamam. A gente já ouviu muito, e ouve ainda pessoas que reclamam: não consigo nada, não consigo conquistar nada, meu futuro é incerto, sou uma pessoa que nada dá certo. Mas a gente entende que quando a gente é enraizado em Deus, a gente vai orar, pedir, e no tempo certo Deus vai nos abençoar. E nós sabemos, dentro da igreja, fora da igreja, a gente sabe de muitas pessoas que têm necessidade, mas se você parar para pensar, muitos que passam necessidade têm algo que poderia se desfazer para que as coisas andassem, mas a gente se apega nas coisas desse mundo, E o nosso Deus, ele fala que não passar necessidade, mas quando ele fala dessa necessidade, é uma necessidade para viver, alimento, trabalho, e tem para todos. Basta querer que Deus esteja nisso que você quer fazer, nisso que você propõe para Ele. Essa não deve ser a nossa postura. Nós somos filhos de Deus, aquele que nos ajuda a conquistar mais. Porém, precisamos ter disposição de ir atrás, começando com a oração. E quando você ora com fervor, com o coração voltado para Deus, é criando raízes bem firmes e profundas no Deus Criador. Você cria raízes, e essas raízes fazem uma conexão com que você seja firme, nada te abala. Jabes quer mais terras, as influências, oportunidade para ser uma bênção na mão de Deus. O que estamos pedindo a Deus para sermos bênção para nós, para outros, também é só para nós? Porque nós também pedimos bênção para Deus. Mas essas bênçãos que nós pedimos para nós, mas será que se Deus nos abençoasse, nós abençoávamos também aqueles que estão em volta? Porque muitas das vezes nós até temos essa intenção de que Deus nos abençoe para nós abençoar outra, mas a partir do momento que essa bênção chega até nós, ela não sai da nossa mão e acaba que não fica enraizado no Cristo. Porque aqui a gente vê que a estratégia de um vencedor é conhecer e clamar o Senhor, seu Salvador. Foi o que Jabes fez e do que ele jamais se arrependeu. Nós também podemos fazer a oração que Jabes fez a Deus quando experimentamos um desejo santo de superarmos as nossas circunstâncias para vivermos para a glória do Senhor. Esse é o segundo ponto, E o terceiro ponto é um Deus presente. Jabes faz que a tua mão esteja comigo. É o terceiro pedido de Jabes. Ele fala assim, que a tua mão esteja comigo. Ele clama por proteção. Adianta ter fronteiras alargadas se não estiver junto com ele? A presença e a mão de Deus o guiando em todos os passos. Nós vemos no Salmo 51:11 que Davi, em meio aos seus pecados, faz a seguinte oração: não me lance fora da tua presença e não me retire de mim o teu espírito. Nós percebemos que um Davi rico, cheio de coisas desse mundo, mulheres e tal, e ele pede ali assim para Deus, não retire, ele pede para que Deus não retire não a sua riqueza, mulheres ou influência, antes ele roga para que jamais o Espírito Santo seja afastado da sua vida. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus.
Eu costumo dizer assim que quando Deus me tirou daquele mundo, aquela nuvem escura, daquela escuridão, Ele fez um milagre na minha vida. Só que um milagre Ele não me salvou, Ele não me salva. Se eu não criar raízes no Deus e começar a andar com Ele, eu não vou ser salvo. Porque o milagre pode passar. Ele faz um milagre na minha vida, eu estou curado, glória a Deus, e esqueço de Deus e bola para frente. Então, muitas das vezes a gente esquece disso, que o Deus das bênçãos é mais importante do que a bênção de Deus. Essa é uma fonte que tem que estar em nossa vida, uma sede insaciável da presença de Deus, embora atualmente muitos se preocupam mais com o que Deus pode dar do que realmente quem Ele é. Para superarmos nossas dores, precisamos da presença de Deus. Você e eu podemos vencer nada, não podemos vencer nada sem Deus for conosco. Se Deus não estiver conosco, amigo, nós não vencemos. É só a impressão de que está tudo correndo bem. Logo, logo você vê o buraco de novo. E tem muitos sendo enganados dessa forma. Ele acha que está bem, está firme e tudo mais, mas em poucos tempos, eu lembro disso quando eu estava no mundo, na rua, e eu clamava, Deus, eu preciso sair dessa vida e tal, e alguns amigos faziam um monte de coisa errada, dinheiro, carro, moto e tudo mais, e hoje eu não vejo mais eles. O que não está morto, está preso, o que não está preso virou mendigo, e pela glória de Deus eu estou ali do mesmo jeito, na mesma posição. Então a gente percebe assim que o inimigo coloca, né, não é à toa que ele ofereceu para Jesus o mundo. Então ele oferece coisas e muitas das vezes os olhos da gente crescem, porque a carne é fraca e ela vê que é muita coisa boa, mas é boa por pouco tempo. Por isso a gente não pode aceitar. O que tornou Jabes especial foi sua atitude diante da circunstância, uma vida de oração em busca de mudança na sua história. Um homem que criou raízes profundas no Deus Todo-Poderoso. E o quarto ponto aqui é um Deus próspero. O pedido que Jabes faz aqui: guarda-me dos males e livra-me das dores. Jabes entende que seus passos, por mais que sejam prósperos, abundantes, jamais seria uma tarefa fácil. Existem males e dores, você está sujeito a muitas aflições. Todos nós temos aflições, e quando a gente pensa que acaba, aparece mais umas. Então nós temos que orar sem cessar, né? Tem que orar sem cessar, porque as aflições vão sempre estar à disposição daquele que obedece a Deus e daquele que também não obedece. Aquele que não obedece não entende, e ele se afunda cada vez mais, porque ele esquece que o Criador tem como amparar essas pessoas. No Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós não vamos encontrar refúgio e fortaleza, muito menos socorro fora da presença de Deus, pois é somente na presença de Deus, somente a presença de Deus que traz a ausência do inimigo. Somente a presença de Deus que nos livra, que nos traz, nos tira, né, da frente do inimigo. Um exemplo para nós entender essa parte aqui, que somente a presença de Deus que nos traz a ausência do inimigo. Imagine você como Deus estivesse olhando no espelho. Quando você se afasta, fica pequeno. E quando você chega mais perto, ele fica maior. Quando estamos perto de Deus, ele protege a nossa vida e guarda o nosso espaço. Até porque nós não temos força ou ferramenta para lidar com o inimigo, a não ser que Deus esteja conosco e seu Espírito Santo nos capacita para vencer. Senão nós não conseguimos, por nós mesmos nós não temos forças. A impressão que dá é que vence, mas não é. É um engano. E a Bíblia encerra dizendo que Deus atendeu o seu pedido, assim Ele também faz em nossas vidas. Muitas das vezes podemos ser tímidos em pedir algo para Deus, contudo precisa entender que Ele sempre vai escutar as nossas orações.
quando nós tivermos ousadia que Jabes teve, nós vamos ter com nós também essa bênção de Deus, prosperidade e a presença de Deus. Enraizado. É por isso esse propósito. Enraizado. E você vai ver que Deus vai te abençoar. Você vai ver que Deus vai te guardar. Você vai ver que Deus vai te proteger. A palavra nos diz o seguinte: em tudo que pedis, em oração, crendo recebereis. Mateus 21, 22. O segredo de pedir a Deus é fazer isso com fé, crendo que vai receber cada um de nós. Tem algo que precisa ser tocado por Deus em nós, e é nesse momento que o Espírito Santo mostra o poder que existe na oração. Todos nós precisamos ser tocados por Deus. Em algum momento você é tocado por Deus. Você tem que estar sensível, justamente porque no estalo, agora como eu estava cantando esse hino e essa última palavra que a Érica falou ali, eu senti assim um alívio. Obrigado, Deus, porque lá no passado o Senhor teve misericórdia de mim e me tirou da escuridão, sabe? E aqui na minha conclusão, aqui eu já vou indo para o final. Deus mudou o destino de Jabes e pode mudar o nosso também. Se você quer mudança, Jabes está nos ensinando. Orar com ousadia. Criar raízes. Deus tem que estar em tudo que nós vamos fazer e no que nós fazemos e no que temos. Senão, não teremos sucesso. E o segundo, caminhar uma vida debaixo de bênção de Deus. Como que nós caminhamos uma vida debaixo da bênção de Deus? Como que podemos caminhar? Enraizado, crendo, falando, a palavra de Deus tem que estar nas nossas bocas a todo momento, qualquer oportunidade, a espada, né? E o terceiro, não ter medo de pedir que Deus nos prospere. E quando nós falamos aqui, não ter medo que Deus nos prospere, nós temos que pedir isso para abençoar outras pessoas. Porque a partir do momento que nós pensamos só em nós, não seremos atendidos. Nós temos que pensar naqueles que estão à nossa volta, naqueles que necessitam. Que Deus abençoa Jabes, mas a intenção de Jabes não é para ele. A intenção dele é as pessoas que estão em volta. Quarto, caminhar uma vida na presença de Deus. Pecamos? Sim. No ato você já lembra e pede: Deus, tenha misericórdia, me perdoa. Já se volta o coração para Deus de novo. Que aqui fala que se nós não estivermos com Deus, o inimigo vai estar presente. Quando nós se afastamos de Deus, ele encosta. Quando nós chegamos próximo de Deus, ele se afasta. Então andar na presença de Deus tem que estar sempre perto mesmo. Sempre orando, falando com Deus. Caminhar debaixo de uma vida na presença de Deus. É o quinto. Não importa o começo que temos, se é de luta, de dores, privilégio, alegria, sempre é possível dar a volta por cima e tornar respeitado aos olhos de Deus e dos homens. Não interessa o ambiente que nascemos ou crescemos, é possível dar a volta por cima e se destacar com respeito diante de todos. Não interessa o tamanho da dor e da dificuldade que enfrentamos, é possível dar a volta por cima, erguer a cabeça e sair da pior. Jabes nos ensina isso também. A vida de Jabes atesta a possibilidade gloriosa da vitória. A oração de Jabes é uma expressão de fé e confiança em Deus. Ela nos ensina a buscar as bênçãos divinas com ousadia e a reconhecer a dependência dele em todas as áreas da nossa vida. E nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso, nós temos que fazer isso. A igreja está aqui para que a gente possa se espelhar um no outro, ajudar um ao outro em oração, em comunhão. Eu quero que você fique de pé agora para a gente poder orar. Colocar diante de Deus as dificuldades
Nós sabemos que todos nós temos dificuldade em alguma área da nossa vida. Todos nós temos pensamentos que muitas das vezes nos distraem da presença de Deus. Todas as famílias têm algo que acontece que influencia na nossa vida e a gente carrega um fardo. E quando Jabes entende que esse fardo está pesado, a primeira coisa que ele faz é ir para a presença de Deus. Não importa o que o passado está te propondo, está te prensando, está te mostrando. A presença de Deus, ela entra em nós numa forma para destruir. Destrói esse ferrugem, restaura e faz com que você aprenda a lidar de uma forma tranquila, de uma forma saudável, com a família que Deus deu. Amém? Amém. Quero citar onde nós tivemos o jantar na casa da Carla, e a presença de Deus estava ali conosco. A gente sabe que muitas das vezes a gente precisa desse acolhimento, desse abraço da família que Deus está te dando. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua parentela, aparentemente, se ele não é um homem de Deus, ele fala, tá, Senhor, mas eu vou ficar com quem? Mas Deus está indo com ele. E muitas das vezes a gente pensa, muitas e muitas vezes, para largar ou para abandonar algo que prende a gente. Por quê? Porque não vamos perder só aquele algo, tem mais coisas envolvidas, família, pai, mãe, filhos, envolve um monte de coisa. O Chico passou por isso quando ele contou para nós que quando ele saiu do Rio Grande do Sul, que ele estava deixando a família dele para trás para servir a Deus. E Deus deu outra família para ele. Então nós agora entendemos que através de Jabes, dessa oração ousada, nós também podemos fazer essa oração. Fecha os teus olhos e vamos clamar a Deus, que Ele aumenta a nossa fé. Vamos raciocinar em que nível nós estamos de crescimento, de enraizamento na presença de Deus. E vamos pedir, Senhor, nós não queremos diminuir, nós queremos aumentar. Se eu estou com 3%, eu quero ir para 10%. Se eu estou com 10%, eu quero ir para 20%. Pai Santíssimo, nós queremos, nesse momento, e na Sua presença, com o coração aberto, e pedindo perdão por todos os momentos de falha, Senhor. Momentos onde nós não entendemos o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Momentos onde nós somos pressionados. Momentos onde nós somos humilhados. Momentos, Senhor, onde nós ficamos, Pai, presos a coisas desse mundo. Talvez até por não acreditar muito naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas Deus, o Senhor nos mostra que através da oração de Jabes, um homem descendente de uma tribo que pecou muito, mas o Senhor transformou a vida dele, o Senhor atendeu o seu pedido, o Senhor mostrou para ele que através daquela oração sincera, no momento certo o Senhor ouviu, o Senhor abençoou, o Senhor deu as terras, o Senhor abençoou com a sua presença, o Senhor abençoou com o cuidado, o Senhor abençoou livrando de todos os males. Essa é a nossa oração hoje, Pai, que o Senhor possa cada vez mais, Deus, tirar da nossa presença o mal, o mundo, a carne, Senhor. Nós sabemos que a nossa vida é uma luta todo dia, a carne e o espírito, mas nós sabemos que temos que alimentar mais o espírito, que é o Senhor que está conosco. O Senhor tem histórias na vida de todos nós aqui, Senhor, onde o Senhor já fez algo especial. Na minha vida, o Senhor já me tirou da escuridão. Em outras vidas, Senhor, o Senhor já libertou de uma enfermidade, já tirou de um leito. Pai Celeste, nós lembramos que ficamos um ano inteiro de pandemia, Pai, se encontrando, orando, falando sobre o Senhor, e pela Sua graça, Pai, nenhuma daquelas pessoas se pegou, Pai, a Covid, o Senhor o curou para mostrar que o Senhor é um Deus poderoso. Nós queremos colocar, Senhor, diante do Senhor esse projeto de implantação. Queremos, Pai, colocar essa pregação, Pai, de enraizamento, que o Senhor venha e fortalece cada um de nós, que o Senhor toca no nosso coração, porque nós precisamos ser tocados, nós precisamos ser abençoados, nós precisamos ser abraçados por Senhor, que o Espírito Santo floresça agora no nosso coração, nos mostrando a área onde nós precisamos consertar diante do Senhor.
Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa essa igreja, Pai. Alarga, Senhor, as terras, alarga as paredes, alarga as tendas, Senhor. Nos abençoa, Deus, essa sala que nós queremos alugar, Senhor. Essa sala é porque o Senhor já tem um propósito lá na frente, Pai, que o Senhor derrube aquela parede do meio, Deus, porque nós sabemos que essa igreja não vai suportar aquilo que o Senhor está preparando. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, coloca a sua mão aqui, Deus, nesse lugar. Nós sabemos, Deus, que nós estamos sendo vistos, por mais que algum mal tenta ofuscar, nós sabemos que nós estamos sendo vistos. As pessoas que passam aí na frente sabem que tem algo diferente aqui. A tua presença, Pai, nesse lugar. Pai Santíssimo, nós engrandecemos o teu nome. Nós clamamos pela sua misericórdia, porque nós sabemos que somos pecadores e necessitamos do Senhor a todo momento, Pai. Sem o Senhor nós somos um frasco vazio. Pai Celeste, enche o nosso coração com teu Espírito. Enche a nossa mente com as tuas palavras, Deus. O Senhor nos ensina que orar com ousadia, o Senhor nos atende. Nós não queremos só para nós, nós queremos para todos aqueles a quem o Senhor mandar. Prepara, Senhor, capacita cada um aqui dentro para receber esses irmãos que o Senhor vai mandar. Nós queremos receber de braços abertos, porque a tua promessa diz que nós vamos receber muitas e muitas pessoas. Esse ano ainda terá um avivamento nessa igreja, eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.